Olá, meus amores, boa semana pra gente, que nós iniciamos agora então essa segunda-feira maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira, quinta-feira que a gente conseguiu conversar online, foi muito divertido. Essa semana tem mais, hein? Então, além das atividades, além das conversas que a gente vai estar tendo aqui pelos vídeos gravados pelo YouTube, a gente também vai continuar com as aulas online, tá? Então, esses vídeos que a Prof vai continuar gravando são para que vocês possam retomar sempre que vocês tiverem alguma dúvida, ou se não conseguir participar das aulas online, vocês poderem também ter esse acesso aqui pelo vídeo, tá legal? Então, agora a gente vai começar com a atividade dessa semana, de segunda-feira, dia 27/4, de português, tá? Começa na página 63 a nossa atividade de português. E nesse texto fala que os gregos já tinham uma tecnologia bastante sofisticada e eles criaram um aparelho que conseguia prever eclipses do Sol e da Lua com muita antecedência, anos antes de acontecerem. Eles descobriram que esse aparelho misterioso que os gregos já tinham feito era de 150 anos antes de Cristo. Então, olha só, né? Quanta evolução já se tinha naquela época. E o texto fala um pouquinho disso. Tá? Fala dessa invenção dos gregos e que os pesquisadores do Reino Unido, né, conseguiram obter aí esse aparelho, esse mecanismo que os gregos criaram, tá? Que revela que os gregos já tinham bastante tecnologia sofisticada, né? E é bem legal que fala um pouco da astrologia, né? E aí na página 68 a gente começa com a interpretação de texto. Primeiro, esse capítulo a gente vai conversar sobre a importância dos textos que são informativos, os textos que trazem notícias pra gente, que nos informam, textos informativos, tá? Então, esse texto, quando ele traz como era na Grécia, como eles criaram essa tecnologia tão sofisticada, está trazendo informação. Então, esse é um importante texto para nosso conhecimento, né? Para nossa sociedade. E aí, na página 67, continua o texto falando um pouco mais, aí vocês leiam com calma para ajudar na interpretação de texto também, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito longo se a professora tiver que ler tudo, tá? Na página 68 vem a primeira pergunta. Primeira questão. Lendo a reportagem, notamos que, já na época dos gregos antigos, havia aparelhos comparáveis a computadores, né? Isso deixa claro que o quê? Né? Letra A, somente notebooks podem ser considerados modernos? Não, né? Gente, pense assim, o que eles tinham não era exatamente um computador, era uma forma de tecnologia próxima à ideia de um computador. Se um computador faz uma pesquisa, é como se os aparelhos que eles tinham criado naquela época fosse algo parecido com um computador, de fazer pesquisa, né, astronômico, que pudesse observar o céu, fazer estudos das estrelas, dos astros. Então, lembrando que toda tecnologia moderna é algo que é criado na sua época para ajudar no dia a dia da humanidade, né? Então, vamos ali. Não é só notebook que é considerado moderno, né? Lembrando que tudo que a gente constrói para ajudar o nosso dia a dia é moderno, é tecnológico, né? Aí vem letra B. A modernização não tem época e nem local. Ela acontece naturalmente. Perfeito. Essa é a colocação, né? A modernidade, a tecnologia, ela vai acontecendo de acordo com cada época, né? As coisas são criadas, os objetos são criados para solucionar os problemas de cada época. Por exemplo, hoje a gente tem aquele aparelhinho de trás do celular para ficar segurando assim, né? Por quê? Porque hoje os celulares são grandes, são pesados e alguém criou aquela tecnologia de colocar aquela bolinha atrás do celular para que você consiga ficar segurando. Então aquilo é uma tecnologia moderna. Foi criado um objeto por conta de uma necessidade atual, que era de segurar os celulares que são maiores hoje em dia. Com o tempo, vai surgir novas necessidades e novas modernidades também, tá bom? Segunda questão. Qual era a função da máquina encontrada que parece uma espécie de computador dos antepassados?
Essa máquina que foi encontrada pelos gregos, eles usavam para estudar sobre os eclipses do Sol e da Lua, né? Para saber quando que haveria esses eclipses. Estudar a posição do Sol, com certeza estudar os astros, né? As estrelas, estudar a astronomia como um todo, né? Terceira questão. Você sabe o que é astronomia? Pesquise essa palavra no dicionário e registre sua resposta. Olha que legal. Pesquisem aí, então, o que significa astronomia, mas muita gente já deve saber. A astronomia já está dizendo astro. Astro vem dos corpos celestes. O que são os corpos celestes? São todos aqueles elementos que a gente encontra no espaço, são o Sol, as estrelas, a Lua, os meteoros, meteoritos, tudo isso que faz parte do céu, por isso que a gente chama de elementos celestes, corpos celestes, vão ser estudados pela astronomia. Aí vocês pesquisam com mais calma e coloquem uma definição bem legal aí, tá bom? Lembrando que astronomia não é astrologia, são coisas diferentes, tá? Então, a astronomia que estuda cientificamente os corpos celestes, ok? Quarta questão, você vai separar em sílabas, muito fácil, só tem que lembrar de uma coisa. Quando a letra, nós temos uma consoante que não vem acompanhada de uma vogal, ela vai ficar separada da seguinte maneira. Por exemplo, tecnologia. O T, o E e o C vão ficar juntos na mesma sílaba. Por quê? Porque esse C é um C mudo, ele não vem acompanhado de uma vogal. Então, ele vai ficar junto com a vogal anterior. Por exemplo, tec, tracinho. Então, T-E-C, tec, tracinho, no, tracinho, lo, tracinho, gi, tracinho, a. Já a quinta questão vai perguntar o seguinte: por que as palavras da quarta questão são separadas daquela maneira? Então, a gente vai explicar isso, que as consoantes que são mudas, que não vêm acompanhadas de uma vogal, elas têm que se separar dessa maneira, tá? Então, explicar que todas elas contêm uma consoante muda, ou seja, que não vem acompanhada de uma vogal, tá certo? Na sexta questão, retire do texto outra palavra com uma consoante muda e separe suas sílabas. Olha lá no texto, mas eu vou dar uma dica. Aí vocês só separam para eu ver se vocês separaram certinho, tá bom? A palavra é eclipse. Aí tu separa e depois a gente confere se tá certinho, tá bom? Na sétima questão, vocês vão reescrever as frases, só que vocês vão fazer uma mudança. Qual é essa mudança? Se vocês lerem com calma, vocês vão perceber que tem 2 pontos separando as duas partes de uma frase. Por exemplo, a mais avançada tecnologia, tô lendo a letra A, a mais avançada tecnologia de obtenção de imagens do século XXI acaba de revelar isto. 2 pontos. Os antigos gregos já eram tecnologicamente sofisticados. O que vocês vão fazer para juntar essa frase e não separar ela por 2 pontos? Vocês vão tirar o isto, tirar os 2 pontos e colocar a preposição que aí você junta a frase e ela fica bem harmônica. Quer ver? Eu vou ler para vocês. A mais avançada tecnologia de obtenção de imagens do século XXI acaba de revelar que os antigos gregos já eram tecnologicamente sofisticados, tá? Então, eu tirei o isto e os 2 pontos e coloquei o que. E aí, eu juntei toda a frase sem precisar separar por 2 pontos, tá certo? Na letra B, você vai fazer a mesma coisa. Tem também o isto ali. Você vai tirar o isto, os 2 pontinhos e colocar o que vai ficar bem certinho, que vai dar bem legal. Olha lá, os pesquisadores confirmam isto. 2 pontos. O aparelho era capaz. Não precisa. Olha como é que fica se eu botar o que. Os pesquisadores confirmaram que o aparelho era capaz. Então, eu tiro isto, tiro os 2 pontos e acrescento o que. E aí eu junto a frase sem precisar separar ela por 2 pontos, ok? Letra C, a mesma coisa, só que num caso não é isto, é esta.
mas a gente coloca o que, vai ficar igual, olha lá. A diferença é esta, ele reúne todos esses conhecimentos. A diferença é que ele reúne todos os conhecimentos. Tá bom, gente, deu para entender, bem facinho. E a última, a mesma coisa, muitos astrônomos ainda acham isto. Tiro isto, tiro 2 pontos. Muitos astrônomos ainda acham que os povos antigos... E continua a frase, vocês têm que escrever tudo, tá? Já na página 70 e 71, você vai precisar ler o texto, que na verdade é uma entrevista com uma autora de livros infantis. E essa entrevista vai perguntar sobre o computador e a relação da leitura. A gente já conversou sobre isso, né? Computador, o título do texto é o seguinte: computador não faz com que se leia menos, diz Ruth Rocha, que é autora de livros infantis. E aí ela vai ter uma entrevista com a Folhinha. Folhinha, na verdade, é o nome da revista, né, que está entrevistando ela e pergunta, por exemplo, ali na página 70. A infância mudou nesses anos? Ela responde, a Ruth Rocha: as crianças são muito parecidas, por isso livros infantis mais antigos e contos de fadas ainda encantam gente de todo o mundo. E aí ela vai explicando que as tecnologias mudaram, mas que as pessoas continuam lendo, que isso não interfere na leitura, na opinião dela. E que ela lia muito quando ela era criança, que ela ouvia muitas histórias também. Aí vem a interpretação de texto da 71, nona questão, que pergunta o seguinte: a questão do acesso de crianças cada vez mais novas a aparelhos tecnológicos como tablets e computadores gera muita discussão. Segundo Ruth Rocha, na entrevista em que ela fala sobre isso, o que ela fala a respeito disso? O problema é o computador ou é o excesso do uso? Aí você vai ver aí o que ela está dizendo e qual é a melhor resposta da página 71, nona questão, ok? Para finalizarmos por hoje, 72, que vai falar na 10ª questão. Ruth Rocha acredita que as crianças mudaram muito desde a época de sua infância. Retire do texto o trecho que comprova ou desminta essa afirmação, ou seja, você vai procurar lá no texto onde que ela está dizendo se as crianças da época dela mudaram do que as crianças dessa época ou que não mudaram. Ela tem uma opinião sobre isso. Qual é a opinião dela? Que as crianças mudaram, que as crianças não mudaram. São iguais às crianças da época dela ou são crianças diferentes hoje em dia? Vai lá no texto, lá na página 70 você já vai encontrar. Transfere para cá a parte que ela fala sobre isso, coloque entre aspas, porque você está retirando do texto a fala de uma pessoa, ok? 11. Releia esta passagem do texto. E minha mãe, quando descobriu Monteiro Lobato, que é um autor de livros, inclusive do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lia várias histórias para a gente. Quem lia várias histórias para Ruth Rocha? Ela acabou de dizer, né? Quem que lia? É só olhar ali no textinho, tá bom? 12. Ruth Rocha afirma: é preciso ter hora para brincar, estudar, sair, comer, claro, também para computador e a TV. Usando alguns dos verbos que ela emprega em sua afirmação, complete as frases. As crianças, muito na escola e em casa. O que as crianças fazem na escola? Estudam, né, gente? Aí completa lá. B. Quem? Alimentos saudáveis. Fácil. O que a gente faz com alimento? Né? Coloca lá. Letra C. Assim como as crianças, os adultos precisam se divertir, por isso eles... O que a gente faz? A gente sai. Só que nesse caso é eles. Eles saem para conversar com outras pessoas. Tá legal, gente? Português por hoje é isso. Bem facinho, bem tranquilo. Leiam os textos, tá bom? Beijo!